Você sempre soube. Mesmo quando era criança e te diziam para calar, seguir regras, decorar ideias que não faziam sentido, algo dentro de você resistia em silêncio. Um sussurro constante, uma sensação de que havia algo maior, algo que ninguém conseguia explicar. Não era imaginação, era memória. Uma lembrança ancestral que dizia: você não está aqui para se encaixar, está aqui para despertar, para ver, para lembrar. Desde pequeno, tudo foi moldado para te fazer esquecer. A escola te treinou para repetir, não para pensar. A sociedade te ensinou a competir, não a criar. Os adultos te diziam o que era certo, mas nunca te perguntavam o que você sentia. Cada impulso intuitivo foi rotulado como loucura. Cada sensação espiritual ignorada como devaneio. Mas a verdade é que sua consciência foi abafada, não perdida. Ela ainda está aí, esperando o seu chamado. Eles não têm medo do seu corpo, da sua força ou do seu intelecto. Eles temem a sua mente desperta. Porque uma mente desperta não obedece, não aceita, não se submete. Ela cria. E se você souber disso, todo o jogo muda. O sistema que te controla desaba. O controle é mantido pela ignorância, pelo esquecimento. Mas a lembrança, a verdadeira lembrança de quem você é o início da sua libertação. O despertar não acontece com aplausos. Ele chega no silêncio, no desconforto. Naquela noite em que você sente que a vida está errada, mas não sabe explicar. Naquele momento em que tudo ao seu redor parece programado, artificial, como se estivesse participando de um teatro escrito por outros. Isso não é depressão. É a alma tentando acordar, tentando quebrar a bolha, gritando: lembra quem você é. Você não está aqui para seguir o fluxo. Você é o fluxo, um arquiteto do invisível. A maioria vive como observadora da realidade, como se o mundo fosse algo fixo, inquestionável. Mas você foi feito para interagir com ele, moldá-lo com intenção. O que você pensa, sente e acredita não são coisas internas e privadas. São comandos. São frequências. E o universo não ignora essas frequências. Ele as responde. O que você chama de coincidência, destino ou sorte é, na verdade, ressonância. Sua vida está respondendo à sua vibração, mesmo quando você não percebe. Cada pensamento recorrente é uma semente, cada emoção reprimida é uma raiz. E o jardim da sua vida floresce conforme as instruções invisíveis que você mesmo emite. E o problema é que ninguém te ensinou isso para voltar a dormir. Você não está quebrado, nunca esteve. O que você chama de confusão, angústia ou sensação de estar perdido é só um sinal de que a sua alma está muito viva para aceitar uma realidade pequena demais. Você veio com um propósito, e por mais que tenham tentado te convencer do contrário, esse propósito pulsa dentro de você a cada respiração. Ele não grita, ele chama, e o chamado é silencioso, mas irresistível. Há momentos em que tudo parece estar desmoronando. Relacionamentos, carreiras, certezas. Você tenta segurar, controlar, manter as aparências, mas nada funciona. Isso não é azar, é realinhamento. Sua alma está tentando puxar você de volta ao centro, está te forçando a soltar tudo o que foi construído sobre mentira, medo ou conveniência. Porque só quando tudo desmorona é que o verdadeiro alicerce pode ser visto. Você não precisa entender tudo agora, não precisa saber para onde ir. Precisa apenas parar de fingir que não sente, porque você sente. Sente que algo está prestes a mudar. Sente que não nasceu para sobreviver de segunda a sexta, esperando um fim de semana. Sente que há mais. E esse mais não está lá fora. Está dentro, escondido sob camadas de condicionamento, esperando ser desenterrado. O mundo precisa que você esqueça. Precisa que você siga distraído, cansado, ocupado demais para pensar.
Porque se você parar, se você respirar e se escutar, tudo começa a ruir. Não o mundo lá fora, mas o mundo construído dentro de você sem o seu consentimento. As vozes emprestadas, as crenças herdadas, os medos plantados, tudo aquilo que você aceitou sem nunca ter escolhido de verdade. Despertar dói, não porque a verdade machuca, mas porque a mentira foi confortável por tempo demais. Mas há beleza na dor do despertar, porque ela é o começo da reconstrução. É o momento em que você deixa de ser apenas um personagem e começa a ser o autor. É o ponto em que você percebe que, mesmo sem ter todas as respostas, já tem dentro de si tudo o que precisa para começar a caminhar. O seu despertar não será televisionado, não será aplaudido, talvez nem compreendido, mas será sentido por você, e isso basta. Porque o primeiro passo para tomar o controle da sua vida é reconhecer que ele sempre esteve em suas mãos. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É porque você está pronto, pronto para lembrar, pronto para assumir, pronto para comandar. Pensar nunca foi um ato neutro. Cada pensamento carrega energia, direção, intenção. Eles não ficam presos dentro da sua cabeça. Eles se movem, vibram, se estendem como ondas invisíveis pelo ambiente. Você não está apenas vivendo uma vida, está transmitindo uma frequência. E o que você chama de realidade nada mais é do que o reflexo dessa transmissão, ressoando de volta o que você emitiu. A primeira mentira que te contaram é que os pensamentos são inofensivos, que o que passa pela sua mente não tem poder se você não agir. Mas isso é um engano profundo. O pensamento é a origem, a primeira criação. Antes de qualquer palavra, gesto ou ação, houve uma ideia, uma vibração, e é ela que molda o que virá. A realidade não começa fora de você. Ela começa no invisível da sua consciência. Imagine sua mente como uma torre de transmissão. Cada emoção amplifica o sinal. Cada crença define o canal. Quando você vibra medo, sua realidade responde com situações que alimentam esse medo. Quando você vibra gratidão, portas se abrem sem esforço. O universo não julga, ele apenas espelha. Ele responde ao que você é, não ao que você diz querer. E isso muda tudo. É por isso que você já viveu dias em que tudo dava errado sem explicação, ou momentos em que coincidências incríveis aconteciam uma após a outra. Você pensou que era acaso, mas era frequência. Era o resultado de um padrão mental operando em segundo plano, criando conexões, atraindo pessoas, moldando oportunidades ou obstáculos com base no seu estado interno. A maioria das pessoas vive sem saber que está comandando a própria experiência. Acreditam que o mundo acontece com elas, que são vítimas de um fluxo incontrolável. Mas não estão sendo atacadas pela vida. Estão apenas colhendo os frutos dos pensamentos que semeiam todos os dias. Pensamentos que não escolhem conscientemente, mas que repetem, absorvem, copiam, sem questionar. Pensar de verdade é um ato raro. O que chamamos de pensamento na maior parte do tempo é apenas repetição, ecos do passado, vozes de outras pessoas que se instalaram dentro de nós. Por isso, tantas vidas parecem travadas, repetitivas, previsíveis, porque são movidas por ideias que nunca foram próprias. A única forma de mudar a realidade é mudar a origem, o pensamento raiz. A chave está em parar de tratar o pensamento como barulho e começar a vê-lo como ferramenta. A mente é um canal criativo, não um depósito de preocupações. Mas enquanto você permitir que ela funcione no automático, será conduzido por impulsos que não escolheu. O primeiro ato de poder psíquico é a consciência, perceber o que está pensando antes que o pensamento se transforme em mundo. Você não precisa controlar todos os pensamentos, isso seria impossível.
mas precisa se tornar observador. Precisa notar o tom, o padrão, a repetição. Pensamentos são sementes, e quanto mais você rega uma ideia, mais ela se enraiza. Um único pensamento negativo pode não mudar sua vida, mas milhares dele, repetidos em silêncio, criam uma realidade distorcida, uma prisão invisível. Tudo o que é visível hoje na sua vida começou como algo invisível, uma imagem interna, uma crença repetida, um sentimento sustentado. Você não é apenas produto do que viveu, mas do que pensou sobre o que viveu. A interpretação que você deu aos eventos moldou o terreno sobre o qual sua vida atual foi construída. Mas isso não te condena, te empodera, porque o processo pode ser invertido. A mesma mente que construiu uma realidade limitada pode criar uma vida expansiva. O segredo está em mudar o padrão, não o esforço. Você pode passar anos lutando contra o mundo externo e não avançar 1 centímetro. Mas se alterar seu estado interno, seus pensamentos dominantes, sua energia emocional, o externo começará a se reorganizar por si só, não por mágica, mas por coerência vibracional. A realidade não é teimosa, ela é obediente. Ela reflete. E quanto mais você alinha o que pensa, sente e acredita, mais clara e harmônica sua vida se torna. Não porque tudo ficará perfeito, mas porque você começará a criar a partir de um lugar autêntico, não mais reagindo ao caos, mas emitindo clareza. A realidade obedece a quem sabe o que está emitindo. E aqui começa a verdadeira transformação. Quando você deixa de ser vítima dos seus pensamentos e passa a ser o autor deles. Quando deixa de repetir o mundo que recebeu e começa a construir o mundo que quer viver. Não se trata de controlar tudo. Trata-se de comandar com consciência. A mente não precisa ser uma inimiga. Ela pode ser seu maior poder, se você souber onde colocá-la para trabalhar. Existe um momento em que algo muda. Você não sabe dizer exatamente quando, mas sabe que algo virou dentro de você. Como se, pela primeira vez, você sentisse que está segurando o leme. Não é mais um espectador, é o ponto de virada, o primeiro pulso, a primeira vibração intencional que sai de você e não retorna vazia. A realidade começa a ceder. Pequenas coisas se movem. Sincronicidades surgem. Você entrou no campo da criação. Esse primeiro pulso não acontece quando você deseja. Ele acontece quando você se alinha. Não é fruto de esforço, mas de sintonia. Quando seus pensamentos, suas emoções e sua intenção vibram em uma mesma frequência, você acessa um ponto de poder que sempre esteve disponível, mas encoberto. É como afinar um instrumento que antes estava desafinado. A música da sua vida muda sem que você tenha trocado as notas. A maioria das pessoas tenta manifestar as coisas certas com a energia errada. Querem mudança, mas vibram medo. Desejam prosperidade, mas sentem escassez. Imploram por amor, mas carregam abandono. O universo não responde ao que você pede, responde ao que você é. E o primeiro pulso é justamente esse momento em que você começa a ser de forma coerente com o que deseja. E então, tudo ao redor começa a escutar. Essa frequência não nasce do desespero, mas da clareza. Você não está mais tentando controlar tudo. Está confiando na sua vibração como se já fosse aquilo que deseja. E é essa certeza silenciosa que muda o jogo. Não porque você esteja fingindo, mas porque está encarnando. O primeiro pulso é a diferença entre sonhar acordado e comandar desperto. E o que vem depois não é mágica, é consequência. As pessoas mudam de postura com você. O tempo começa a se ajustar aos seus movimentos. O que antes travava, agora flui. As respostas que não vinham aparecem. E tudo isso porque você saiu da frequência do ruído e entrou na frequência da origem. Você parou de repetir, começou a emitir com precisão a quem transmite com firmeza. Esse momento não é grandioso aos olhos de fora. Ninguém vê luzes piscando ou ouve trombetas celestiais.
Mas por dentro é como atravessar um véu. O que antes era confusão vira clareza. O que parecia longe se aproxima. O primeiro pulso é o nascimento da sua realidade consciente. E quando ele acontece, você nunca mais será o mesmo. Porque agora você sabe que é possível. O primeiro pulso é discreto, mas definitivo. Ele não precisa de provas nem de permissão. Ele vem da decisão interior de parar de esperar que a vida aconteça e começar a criá-la de dentro para fora. Você sente uma confiança que não vem de fora, mas de um lugar silencioso dentro do peito. Um saber que não precisa ser explicado. Ele apenas é. E quando isso surge, tudo muda, mesmo que nada pareça diferente no início. Essa é a verdadeira iniciação. Não em um templo distante, não em um retiro místico, mas no seu próprio corpo, no seu próprio dia comum. É no instante em que você olha para a sua realidade não como um espelho imutável, mas como um campo de resposta. E nesse momento, você para de lutar contra os eventos e começa a conversar com eles, como quem sintoniza uma frequência e entende o que ela quer dizer. A realidade sempre foi interativa, mas só quando você emite intencionalmente é que percebe isso. Tudo começa a parecer vivo. As palavras que você usa voltam em forma de experiências. O tom das suas decisões molda os próximos capítulos. Você não sente mais que está empurrando o mundo, sente que está dançando com ele. O primeiro pulso não é um ato, é uma mudança de postura. Uma nova presença. A partir desse ponto, você começa a proteger sua energia com mais zelo, não por medo, mas por honra. Percebe que cada pensamento solto, cada palavra dita no automático tem peso, tem impacto. Você começa a fazer menos barulho e mais emissão, menos reação, mais direção. E essa mudança cria um campo magnético ao seu redor. Você se torna alguém que não apenas pensa, mas emana. É nesse campo que suas habilidades psíquicas começam a emergir. Não como truques ou espetáculos, mas como percepções naturais. Você sente antes de ver, intui antes de entender. Sua presença começa a alterar ambientes. As pessoas te notam sem saber por quê. Não é carisma, é frequência. Você se tornou um sinal claro num mundo cheio de ruídos. E isso não pode ser ignorado. Esse é o primeiro pulso. Momento em que sua consciência toma as rédeas e sua energia começa a responder. Não com força, mas com alinhamento. Não com gritos, mas com direção. A partir daqui, você não está mais tentando, está sendo. E tudo o que é verdadeiro responde ao ser. Porque quando a vibração é real, o universo escuta. As emoções sempre foram tratadas como algo a ser controlado, silenciado ou evitado. Disseram que sentir raiva era errado, que medo era sinal de fracasso. Mas tudo isso era distorção. A verdade é que as emoções são combustíveis, energia não filtrada, pronta para ser direcionada. O problema não é senti-las, é não saber o que fazer com elas. O despertar começa quando você para de fugir das emoções e começa a escutá-las. Cada emoção é uma mensagem. A raiva fala sobre injustiça. O medo alerta sobre algo não resolvido. A tristeza aponta para o que é valioso e foi perdido. A vergonha revela onde você foi ensinado a se rejeitar. Nenhuma delas é o inimigo. O inimigo é a repressão, o julgamento, o autoabandono. Você não precisa se livrar das emoções. Precisa transmutá-las. E a transmutação começa com presença. Transmutar não é suprimir, é transformar, é sentar com a emoção como quem ouve um mestre. Sem pressa, sem defesa, sem distração. É observar onde ela pulsa no corpo, que história ela revela. E ali, naquele espaço entre o impulso e a reação, nasce o alquimista.
Aquele que não se deixa dominar, mas também não se afasta. Aquele que sente até o fim e transforma o que sente em clareza. A mente quer fugir, o corpo quer evitar, mas a alma sabe. Sentir é o caminho, porque quando você sente com verdade, a emoção se move, não apodrece, não se transforma em doença. Ela flui, mostra, limpa. A dor emocional só se torna crônica quando não é permitida. E a clareza só emerge quando o coração para de lutar contra o que sente e começa a acolher com coragem. Ele nasce da sensibilidade refinada. Quem sente profundamente consegue perceber camadas que a lógica não alcança. Mas essa sensibilidade precisa de direção, precisa de estrutura interna. Sem isso, ela se transforma em caos. Por isso, o verdadeiro desenvolvimento emocional não é sobre sentir menos, é sobre sentir melhor, com consciência, com propósito. Você já percebeu como as emoções desorganizadas te impedem de pensar com clareza? Como um simples medo pode distorcer todas as suas percepções? Isso acontece porque emoção é energia, e energia sem fluxo vira bloqueio. Mas quando você aprende a lidar com suas emoções como matéria-prima, tudo muda. Você para de se perder nelas e começa a moldá-las. E é aí que o verdadeiro poder começa a emergir. Existe um ponto em que você para de reagir e começa a observar. O medo aparece e você o reconhece. Isso é só energia em movimento. A raiva surge e você a escuta. O que estou protegendo? A tristeza se manifesta e você a acolhe. O que ainda preciso honrar? Esse espaço entre o sentir e o reagir é o cadinho onde a alquimia acontece. Ali, a emoção crua vira insight. A dor vira poder concentrado. Com o tempo, seu corpo emocional começa a confiar em você. Ele entende que não será mais ignorado, nem reprimido. E então ele se abre. Ele revela memórias, padrões, intuições. Você passa a decodificar o mundo não apenas com a mente, mas com o sentir refinado. Isso é inteligência emocional espiritual. A habilidade de sentir sem ser arrastado, de mergulhar sem se afogar, de conduzir sem endurecer. O que antes era explosão vira comunicação. A emoção para de gritar porque começa a ser ouvida. E nessa escuta, sua percepção se aguça. Você começa a sentir ambientes, pressentir situações, captar intenções antes que sejam ditas. Isso não é mágica, é clareza. A clareza que nasce quando o ruído emocional é transmutado em canal aberto. É assim que a intuição se fortalece. Não pela negação da emoção, mas pelo seu refinamento. Muitas pessoas tentam desenvolver habilidades psíquicas enquanto ignoram seus próprios traumas. Tentam acessar o invisível enquanto estão afogadas em mágoas não resolvidas. Isso não funciona. Porque a dor não reconhecida cria interferência, e a sensibilidade que poderia ser canal vira distorção. Por isso, o verdadeiro trabalho energético começa com o corpo emocional, porque é ele que filtra o que você emite e o que você recebe. Você quer clareza psíquica? Comece curando sua raiva. Honre sua tristeza. Escute seu medo. Quando você para de lutar contra o que sente e começa a transformar o sentir em direção, o campo ao seu redor se limpa. Você se torna um canal claro. A intuição flui. As respostas vêm antes das perguntas. A presença se torna magnética, porque agora você não está apenas vibrando, está vibrando com consciência. Essa é a verdadeira alquimia, não feita em laboratórios antigos, mas no coração. Em silêncio, no escuro, diante de você mesmo. E quando essa transmutação acontece, você percebe, as emoções nunca foram um problema. O problema era não saber como usá-las. Agora você sabe, e saber é poder. Emoção refinada é frequência limpa, e frequência limpa é o que cria realidades novas.
Vivemos em uma era de distração constante. Cada som, cada notificação, cada estímulo visual fragmenta sua mente em pequenos pedaços, e uma mente fragmentada não cria, apenas reage. O mundo moderno foi desenhado para isso, para ocupar sua atenção com urgências, para sequestrar sua energia com o que é irrelevante. Porque uma mente dispersa é fácil de manipular, mas uma mente focada se torna perigosa. O foco é a lâmina do psíquico. Sem ele, seus pensamentos se dissipam como fumaça. Com ele, se tornam direção, presença, força concentrada. E não estamos falando de concentração forçada, tensa, pesada. Estamos falando de um foco calmo, deliberado, silencioso. Um repouso consciente da mente sobre aquilo que importa. Essa é a verdadeira arma de quem deseja moldar a realidade. Você pode ter os melhores desejos, a intuição mais afiada, as ideias mais elevadas. Mas se sua mente não consegue permanecer, elas se perdem. Porque o universo não responde à intenção passageira, responde à vibração sustentada. E a sustentação só existe onde há foco, onde há silêncio interno, onde há uma escolha firme de não se distrair a cada segundo. Pense em como você vive. Quantas vezes ao dia sua mente é puxada para longe? Quantas vezes você tenta se concentrar, mas logo se vê perdido em pensamentos, alertas, ruídos? Esse não é um defeito seu. É uma programação. Um sistema que te ensinou a correr atrás de tudo, menos de si mesmo. Mas isso pode ser desfeito. Não com esforço excessivo, mas com treino, com prática, com intenção clara. Concentrar-se não é resistir aos pensamentos, é escolher um e retornar a ele sempre que o mundo tentar te puxar de volta para o caos. É assim que se constrói uma mente firme, não com fórmulas mágicas, mas com repetição consciente. E quanto mais você sustenta essa atenção, mais sua energia se condensa, mais sua presença se torna densa, visível, inconfundível. Essa densidade energética é o que faz com que o mundo te note sem que você diga nada. É o que altera o ambiente quando você entra em uma sala. É o que fortalece sua intuição, suas visualizações, seus comandos. Porque a mente focada não envia sinais confusos. Ela é como uma frequência pura, clara, impossível de ignorar. E é isso que começa a atrair o invisível para o tangível. É no silêncio do foco que as habilidades psíquicas começam a se refinar. Você começa a perceber pensamentos que não são seus antes mesmo que eles se formem. Começa a sentir a vibração de uma sala antes que alguém fale. Sua visualização deixa de ser um exercício imaginativo e se transforma num projeto vibracional. Você não está apenas sonhando, está construindo no invisível com precisão. Esse estado de clareza não vem por acaso. Ele é cultivado, ele é protegido. Requer que você escolha todos os dias onde vai colocar sua atenção. Porque onde está sua atenção, está sua energia. E onde está sua energia, está a sua criação. Uma mente distraída cria aleatoriamente. Uma mente focada cria por intenção. E é aí que o poder real se diferencia da ilusão. O mundo continuará tentando roubar seu foco. O feed continuará girando. As notificações continuarão piscando. Mas você não precisa mais ser puxado por isso. Você pode observar sem se dissolver. Pode escutar sem se perder. Pode ver tudo, mas escolher onde repousa sua consciência. E isso, só isso, já te coloca acima do sistema. Porque enquanto todos correm, você permanece. A permanência é a força esquecida. Ela não faz barulho, mas é ela que transforma. O psíquico não é aquele que vê o futuro por sorte. É aquele que sustenta uma frequência até que o mundo precise responder. E isso só é possível com foco. Foco é estrutura, é disciplina sutil, é a repetição silenciosa de uma escolha. Manter-se inteiro quando tudo ao redor tenta te dividir.
Quando sua mente aprende a permanecer, sua presença muda de textura. Você começa a ser sentido, não porque fala mais alto, mas porque emite com clareza. O mundo deixa de ver você como mais um. Ele reconhece sua frequência, e tudo aquilo que antes exigia esforço, agora começa a vir com fluidez, porque você não está mais espalhado, você está centrado. Esse é o poder do foco. Ele não apenas melhora a sua produtividade, ele redefine sua identidade energética. Ele transforma você de alguém que consome sinais para alguém que os emite. E nesse momento, sua mente deixa de ser um campo de batalha e se torna um altar. Um espaço sagrado onde cada pensamento é uma oferenda e cada escolha uma construção invisível que logo tomará forma. Você foi ensinado a desconfiar do seu desejo, a acreditar que querer demais é perigoso, que é melhor se contentar, aceitar o que vier. Mas o desejo verdadeiro não nasce da carência, nasce da lembrança. Ele é o eco do que a sua alma já sabe que é possível. Não é capricho nem ganância, é direção. Quando você deseja com clareza, está apontando sua frequência para uma realidade específica. E o universo escuta. A maioria das pessoas deseja com medo. Querem amor, mas temem a solidão. Querem abundância, mas vibram escassez. Querem liberdade, mas vivem na ansiedade. E o que o universo responde não é o pedido, mas a vibração por trás dele. Se o desejo vem do desespero, ele carrega ruído, mas quando vem do alinhamento, ele se torna um campo magnético. Não há esforço, só ressonância. Desejo puro é firme, mas calmo, não força, não tenta convencer, ele vibra. E essa vibração clara começa a reorganizar os acontecimentos ao seu redor. Pessoas aparecem, oportunidades surgem, não porque você está correndo atrás, mas porque você se tornou o ponto de atração. Você se tornou o sinal, e o universo, como sempre, apenas respondeu. O desejo não precisa ser justificado, ele não precisa ser explicado a ninguém, ele só precisa ser sustentado. Quanto mais você tenta convencer os outros do que quer, mais dúvida você projeta. Mas quando você vive seu desejo como verdade silenciosa, ele ganha força, porque está sendo alimentado pela sua convicção, não pela opinião alheia. O mundo responde à consistência, não à justificativa. Você não atrai o que deseja com palavras, atrai com frequência. E essa frequência é gerada por como você se sente ao desejar. Se há culpa, o sinal enfraquece. Se há vergonha, o campo se fecha. Mas se há alegria, paz, certeza, o campo se expande. Por isso, cuidar do seu estado emocional é parte fundamental do processo criativo. O desejo não é um roteiro, é uma vibração viva. Quando você sustenta um desejo por tempo suficiente, ele começa a se tornar parte da sua identidade. Você já não está tentando alcançar, está vivendo como se já fosse. E é essa vivência emocional, essa encarnação antecipada, que cria a ponte entre o invisível e o visível. Porque o universo não responde ao que você deseja uma vez. Ele responde ao que você se torna ao desejar. O mundo te treinou para desistir rápido, a desejar em silêncio, com vergonha, a não incomodar, a não sonhar alto demais. La estude da criação poderosa começa com um desejo que se recusa a morrer, um desejo que resiste ao tempo, às dúvidas, às circunstâncias. E quanto mais ele é alimentado por sua fé, mais ele se fortalece. Não por teimosia, mas por verdade, porque aquilo que é seu pulsa de volta. Você já sentiu isso? Momentos em que parecia ter certeza de algo antes que acontecesse. Sensações de que um caminho estava certo, mesmo sem provas. Isso não é a ilusão, era alinhamento. Era o seu desejo encontrando eco na realidade. E quanto mais você sustenta essa sintonia, mais natural se torna criar. Não com esforço, não com fórmulas, mas com coerência vibracional. Desejo verdadeiro é desejo alinhado. Não vem da carência, mas da completude. Ele não grita, ele guia.
Ele não pede permissão, ele emana. E quando você se move com ele, o mundo se move também. As portas não se abrem porque você forçou. Elas se abrem porque você se tornou a chave, porque a frequência que você sustenta altera a geometria invisível dos acontecimentos. Esse é o segredo por trás da manifestação. Não é sobre querer com força, é sobre desejar com clareza e sustentar essa clareza mesmo quando nada lá fora parece mudar. É essa consistência emocional que faz a diferença entre o desejo que vira realidade e aquele que se perde no caminho. A dúvida não cancela o desejo, mas o enfraquece. E enfraquecer o sinal é se afastar da criação. Você não precisa desejar com medo. Pode desejar com autoridade. Pode desejar com paz. Porque o desejo, quando verdadeiro, é uma expressão da alma. Não há nada mais puro, mais legítimo, mais transformador. O desejo sustentado se torna frequência. A frequência constante se torna campo, e o campo molda o mundo. Não pela força, mas pela ressonância do que é autêntico. É assim que se cria. Não tentando convencer o universo, mas se tornando um com aquilo que deseja. A realidade não é cega, ela é sensível. E quando você vibra de forma clara, sentida, vivida, ela responde, sempre respondeu. A única pergunta é, você tem sustentado seu desejo ou tem abandonado ele no meio do caminho? Porque o universo só constrói com o que você persiste. A maioria das pessoas ainda vive acreditando que a vida é feita de sorte, acaso, coincidência. Pensam que estão à mercê dos ventos, dos outros, do destino. Mas há uma engrenagem por trás de tudo. Uma engrenagem silenciosa, invisível, mas precisa. O universo não funciona com base em favores. Ele opera sob leis. E essas leis respondem não ao que você diz, mas ao que você vibra, ao que você acredita, ao que você espera. A lei da vibração não é uma metáfora espiritual. É uma descrição literal de como a realidade responde à sua frequência. Seus pensamentos são padrões, suas emoções, cargas elétricas, suas crenças, moldes vibracionais. E tudo isso emite sinais. O que você emite, retorna, não por julgamento, mas por sintonia. A realidade não tem intenção, ela tem espelho. Por isso, o universo não escuta suas palavras, escuta seu estado. Você pode dizer que acredita em algo, mas se seu corpo está tenso, se seu coração vibra medo, se sua postura é de dúvida, é isso que o campo capta. A manifestação não responde ao que você deseja ocasionalmente, mas ao que você sustenta constantemente. A lei não lê sua boca, ela lê seu campo. Quando você compreende isso, tudo muda. Você para de lutar contra os efeitos e começa a trabalhar na causa. Não corre mais atrás dos resultados. Trabalhe a sua vibração até que os resultados se alinhem naturalmente. E isso exige responsabilidade, porque a partir daqui não há mais ninguém a culpar. Você entende que é coautor da sua realidade. E que o que você emana tem peso, tem direção, tem consequência. Essa responsabilidade assusta no começo, porque ela te tira da zona de conforto do vitimismo. Mas é nela que mora a liberdade. Quando você percebe que pode ajustar seu campo interno para transformar sua realidade externa, você para de esperar por milagres e começa a vivê-los. Porque um milagre, na verdade, é só a resposta exata à sua nova frequência. E isso é poder. Poder real. A lei da ressonância, da causa e efeito, da vibração, todas apontam para o mesmo lugar. Sua consciência cria. Sua frequência é comando, e quanto mais consciente você for do que está emitindo, mais clara será a resposta que o universo te dará. Você não precisa controlar tudo, precisa alinhar o essencial, porque quando o centro está firme, tudo ao redor começa a se ajustar. A realidade não é aleatória, ela responde a códigos, a padrões, a ritmos internos. Você não precisa entender todas as leis, mas precisa reconhecer que elas existem. E que quando você entra em harmonia com essas leis, a vida flui. Não porque ficou mais fácil, mas porque ficou coerente.
Você parou de emitir uma coisa e esperar outra. Parou de confundir o universo com mensagens mistas. Tudo começa com um alinhamento silencioso. Você não precisa anunciar ao mundo que mudou. Precisa apenas manter sua vibração. Persistir no invisível. Ser firme no que sente, no que deseja, no que acredita. É assim que o campo começa a reorganizar as peças. A mente racional chamará de sorte, mas você saberá, é consequência, é retorno, é resposta, porque agora você está operando em outra frequência. E essa frequência não é barulhenta, ela não precisa convencer ninguém, ela apenas é. Quando você a sustenta com calma, com confiança, o mundo ao redor se curva, não em obediência, mas em sintonia. Você se torna o ponto de estabilidade em um mundo instável, o referencial, a âncora, o sinal. E quando isso acontece, não há mais retorno. Porque agora você sabe. Você não é espectador, é emissor. Essa é a soberania vibracional. O ponto em que você não precisa mais procurar respostas em toda parte. Porque percebe que a resposta é você. O que você sente, o que você vibra, o que você decide manter como verdadeiro, é isso que forma a arquitetura da sua experiência. E uma vez que você assume esse lugar, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a lente, o campo, o código. Nada mais é pessoal. Tudo é estrutural. Você para de levar tudo para o lado emocional e começa a observar o jogo das frequências. Alguém te ignora? Vibração. Um projeto trava? Vibração. Uma conexão se rompe? Vibração. Isso não é culpa, é leitura. E quando você sabe ler, sabe também reescrever. Você sai da reação e entra na criação. Sai da expectativa e entra na engenharia vibracional. Esse é o ponto final e o novo começo. Quando você entende que o mundo não te testa, ele te espelha. Quando você percebe que não precisa pedir permissão para criar, precisa apenas alinhar-se com aquilo que já é seu em essência. E então, o invisível se curva, o improvável acontece, e o impossível se torna inevitável, porque agora você voltou para o centro, e do centro tudo é possível.